Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia para aqueles que estão ouvindo agora. Boa tarde, boa noite para aqueles que vão ouvir depois. Que este dia seja perfeito, como tudo que Deus faz. Vamos agradecer, porque estamos vivos, porque estamos aqui juntos, fazendo parte deste banquete matinal. Vamos entregar nas mãos de Deus, de Jesus, tudo aquilo que nossas mãos não alcançam. E vamos seguir em frente, confiando no nosso Pai, porque Ele nos protege, nos guia, Ele é fiel. Então, ouvindo esta melodia, vamos procurando uma posição agradável, relaxando o corpo físico, inspirando e respirando lentamente. Vamos nos conectando com a espiritualidade, com os nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais, e vamos conversar com ele. A mensagem de otimismo de hoje, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 59. Ela diz o seguinte: se você tem hábitos enraizados, comportamentos de longa data, pensamentos que se repetem e se sente insatisfeito, disponha-se a mudar. Renove-se. Se era triste, passe a ser alegre. Se era desesperançado, tenha esperança. Se era preguiçoso, desenvolva gosto pelo trabalho. Se era nervoso, acalme-se. Se era queixoso ou acusador, contenha-se. Se era viciado, abandone os vícios. Não fique repetindo o passado, parando no tempo, inerte. Faça alguma coisa, construa um mundo novo, limpo, arejado. Você tem capacidade para isso. Renovar-se é acompanhar o progresso. É isso aí. Não vamos ficar parados. Vamos renovar. Renovar é vida, meus amigos. Esperança, a esperança nunca morre. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 11. Amar o próximo como a si mesmo. Itens 1 e 2. O mandamento maior. Os fariseus, quando souberam que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Essa passagem está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. E Jesus também disse: façam aos homens
tudo o que gostariam que eles fizessem para vocês, pois esta é a lei e os profetas. A passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratem todos os homens da mesma maneira que gostariam de ser tratados. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Que assim seja. Então, meus amigos, Jesus disse que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, ou seja, o que é que a gente quer? A gente quer ser amado, a gente gosta de receber carinho, amor, ser respeitado. Então, se a gente quer isso, a gente também tem que fazer ao nosso próximo. Mas nem todos, né, compreendem esses ensinamentos de Jesus. Principalmente aquele que ele diz: amem seus inimigos, façam o bem àqueles que os odeiam. Ah, como é que eu vou amar aquele que me prejudica? Mas Jesus, esse Espírito puro que veio ao mundo, ele veio justamente para nos ensinar, a nos transformar, a nos ensinar o caminho certo, que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. E ele diz que esta felicidade não está aqui neste mundo, na terra, né? Que é de provas e expiações. A verdadeira felicidade está no mundo espiritual. Então, quando ele disse, ame o próximo como a si mesmo, ele está nos pedindo para ter mais empatia, mais tolerância para com o nosso próximo. Ele está nos pedindo para que a gente possa reconhecer no outro a mesma dignidade que há em nós. Mas a gente ainda continua tendo dúvidas, né? Muitos se perguntam, e quem é o nosso próximo? Jesus ensinou que nosso próximo é aquele que está do nosso lado, aquele que está precisando de ajuda. Muitos acham que, o próximo é a nossa família. Então eu vou contar para vocês uma parábola do samaritano, que dá para entender um pouco essa questão de amar o próximo. Jesus conta que um homem, ele estava passando na rua e foi assaltado. Foi assaltado, foi agredido e deixaram ele lá, né, na beira da estrada, quase morto. Aí, de repente, passou um sacerdote, olhou, não fez nada. Passou um levita, também olhou, não fez nada. Ambos, tanto o sacerdote como o levita, eram religiosos, mas não fizeram nada que deviam fazer, porque se eles pregam o amor de Jesus, os ensinamentos, aí eles não fizeram nada. Contudo, de repente, veio um outro homem, um samaritano. E os samaritanos, meus amigos, eram aquelas pessoas que eram desprezadas pelos judeus, eram inimigos dos judeus. Então esse samaritano passou, viu o homem lá, caído, ferido, quase morto.
deu água para esse homem, cuidou naquele momento ali dos primeiros socorros, né? Cuidou dos seus ferimentos. E depois pegou aquele homem e levou para uma hospedaria. Pagou pelos cuidados dele, enquanto ele seguia seu caminho. E depois ele iria retornar para ver como é que aquele homem estava. Então a pergunta é: quem foi aí que agiu, né? Como o próximo? O próximo foi o samaritano, porque ele teve compaixão. Porque Jesus, ele nos ensinou a amar sem distinção. Amar o próximo como a nós mesmos. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós só amamos o próximo quando não está perto. E é isso que nós precisamos mudar. Nós precisamos amar a todos como Jesus nos amou. Principalmente os nossos inimigos. Então, essa passagem de hoje do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, é para que a gente possa refletir, para que a gente possa avaliar os nossos sentimentos, né? Que a gente possa aprender a respeitar o próximo, rever os nossos atos. Que Jesus nos ajude. Estamos aqui passando por experiências e podemos mudar, basta querer. Então, neste momento, nós só temos é que agradecer a Deus a oportunidade de mais um ensinamento. Agradecer a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a toda a equipe espiritual que se faz presente, a todos os encarnados e desencarnados que estão neste momento fazendo conosco este Evangelho. E vamos juntos em sintonia fazer uma corrente, pedindo a Deus que derrame sobre cada um de nós a tua luz. Bênçãos para confortar o nosso coração, a nossa alma. Agradecer por tudo que temos, por tudo que recebemos. E pedir a Jesus paz para todos nós, para este planeta, para os nossos irmãos que estão lá vivendo na guerra. Paz para o nosso Brasil, que está enfrentando uma crise. Vamos ter fé. Tudo vai dar certo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, vamos confiar. Confiar em Jesus, que é o nosso governador maior. Porque vai dar tudo certo. Que Jesus nos abençoe. A reflexão final, ela diz o seguinte: um ser de luz só pode ser quando se alimenta e se sustenta com o amor que distribui e que retorna a si, de quem participou e participa de sua vida e que o torna mais forte e mais iluminado. Sem o seu trabalho de ajuda e socorro aos necessitados, a sua luz vai se apagando, como um lampião que não recebe combustível para iluminar. Portanto, nosso ser de luz tem a gratidão pelo trabalho que possa realizar através de quem participa de sua vida, como doador ou receptor, pois ambos alimentam sua luz
no aprendizado e nos melhores sentimentos que tem que aprender. Vamos ser guerreiros da luz, com as oportunidades que nos permitem na caridade e no amor ao próximo, com as bênçãos de Jesus. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre. Tenham todos uma boa quarta-feira, um dia iluminado. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.